Conhecer a Deus e não amá-lo, para mim é como você estar na chuva e não se molhar. Para mim é impossível. Eu entendo que uma consequência natural do conhecer a Deus é amar a Deus. Quando Deus ele dá as instruções a Moisés acerca dos 10 mandamentos, de todas as ordenanças, ele coloca no topo da lista como o primeiro mandamento. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus esteve na terra, os fariseus perguntaram a ele: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e outro semelhante a esse é amarás o próximo como a ti mesmo. E sabe por que às vezes a caminhada com Jesus se torna tão pesada? Porque nós queremos obedecer o restante dos 9 mandamentos com a nossa própria capacidade. Quando Jesus ele coloca o amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele está falando sobre a supremacia desse mandamento. Se você alcançar esse mandamento, os outros 9 será leve e não pesado. E aí vem Jesus e ele diz: os meus mandamentos não são pesados, pelo contrário, ele é leve. E quando você vê a narrativa de Jesus, ela passa o tempo inteiro sobre o amar o Pai, sobre o conhecer a Deus, amar a Deus e fazer a vontade de Deus. Ele declara por diversas vezes: eu faço a vontade do meu Pai, eu amo o Pai e por isso eu faço a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E me parece, pelas escrituras, que Jesus ele estava denunciando algo para nós, a importância do amar a Deus sobre todas as coisas. Deus ele é suficiente para as nossas vidas. Mas sabe o que acontece quando nós não amamos a Deus, quando nós não conhecemos a Deus e não amamos a Deus? Nós buscamos Deus em tudo e em todos os lugares, essa suficiência, essa plenitude. E de porta em porta, nós vamos batendo a fim de encontrarmos essa suficiência para o nosso coração, essa suficiência para as nossas vidas. E agora eu lembro do episódio em que Arão foi impelido pelo povo de Israel. Moisés tinha subido para falar com Deus no monte e Moisés se demorou aos olhos dos homens e eles impeliram Arão para fazer um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Arão cedeu à pressão enquanto líder para fazer um bezerro de ouro porque o povo estava pedindo. E as pessoas diziam o seguinte: Moisés está se demorando, a gente não sabe se ele desce ou não. E a verdade é que nós precisamos de um Deus, então vamos fazer um bezerro de ouro. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Todos nós nascemos com essa busca intrínseca em nosso ser, uma busca pela adoração. Se você não adora o Deus verdadeiro, por certo você vai adorar alguma coisa. Vai adorar o teu dinheiro, vai adorar o teu conhecimento, ou vai adorar outros deuses mesmo, o sol, a lua, as árvores, os ratos, como a gente vê lá na cultura oriental. Qualquer coisa, mas a verdade é que nós somos seres adoradores. O nosso espírito, ele vai buscar um ser, alguém para adorar. E aí a autora da lição, ela vem falando, do nosso devocional, sobre o quanto às vezes a gente confunde, o quanto a gente vai idolatrando as pessoas, a gente olha aqueles super cristãos e vamos andando após eles em um patamar de idolatria, como se eles fossem o próprio Deus. E nós nos esquecemos que eles são homens sujeitos às mesmas paixões que eu e você. A diferença é porque ele ou ela permitiu que o Deus perfeito agisse através de sua vida para aperfeiçoá-lo. E nesse momento aqui eu lembro de um episódio, há alguns anos, eu acho que 2017 talvez. Deus me deu uma visão. Eu fui acordada no meio da madrugada e eu tive uma visão. E eu abria os meus olhos, fechava os meus olhos e aquela visão estava diante de mim. Era um grande lustre no meu quarto,
um lustre muito imponente, bonito. E no meu quarto, na casa que eu morava, tinha um espelho do lado da cama. E eu olhava para o espelho e eu via o lustre refletindo naquele espelho. E eu fechava os meus olhos, aquela imagem estava aberta diante de mim. E eu disse: Deus, eu não estou entendendo nada. Eu sei que eu estou tendo uma visão, mas eu não estou entendendo o que significa esse lustre. E eu lembro de ter dormido novamente, peguei no sono sem entender nada. E de novo o Espírito Santo me acordou. E de novo eu vi o mesmo lustre no meu quarto e o mesmo sendo refletido no espelho. E daí eu disse: tá bom, Espírito Santo, eu sei que o Senhor quer me falar algo. Agora o Senhor precisa dizer o que o Senhor quer me comunicar, porque eu não estou entendendo. E eu lembro do Espírito Santo ter ministrado o meu coração e ele disse o seguinte: filha, você está vendo esse lustre? Eu digo: sim, pai. Esse lustre é você, mas eu sou a luz. E eu lembro exatamente do que eu estava passando naquela época. E ele começou a dizer: você precisa estar conectada na fonte. Porque um lustre sem a luz é apenas um lustre, é um objeto de enfeite e nada mais. Mas quando você se conecta a esse poder, a essa energia, você é capaz de alumiar aqueles que têm andado em trevas. Você está vendo esse espelho? E eu lembro de ter dito: sim, eu estou vendo esse espelho. Eu quero que você seja como esse lustre, que você reflita como esse espelho. E a Bíblia diz que nós somos como um espelho refletindo a glória de Deus. E eu não sei se você já viu, acredito que sim, é uma brincadeira inclusive que as crianças gostam muito de fazer, pegar um espelho e colocá-lo na luz, para que a luz ela chegue mais longe. O espelho ele traz uma projeção da luz mais longe para ambientes escuros. E eu lembro que aquilo foi tão forte para mim naquela madrugada. E eu orei e eu disse: pai, eu entendi que o Senhor é a luz, eu sou o lustre. Nunca me deixa, pai, estar longe da energia. Às vezes as pessoas olham para nós e elas veem um lustre, talvez, ou veem uma lâmpada comum e acham que aquele lustre é a luz. Mas aquele lustre não é a luz, aquele lustre é o receptor da luz. A luz é Ele. E quando Ele está em nós, quando nós estamos conectados nele, nós somos capazes de refletir a glória de Deus para aqueles que andam em trevas. Como está declarado lá em Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar libertação aos cativos, abrir as prisões e tantas coisas, aquilo que o Espírito Santo nos confere. É necessário que nós, que desejamos ser mulheres poderosas na mão de Deus, pessoas poderosas na mão de Deus, estejamos ligados a essa fonte. Ele é toda a suficiência. Ele é o que nós precisamos para funcionar. E se você não conhece se você não conhece quem Ele é, se você não conhece como se conectar a essa fonte, você é apenas um lustre, incapaz de cumprir a sua função. Você pode arrancar muitos elogios, talvez, pela sua estrutura, pela sua beleza, pela sua aparência, mas você não estará cumprindo a sua missão. E eu quero dizer algo para você aqui. Não tinha nada disso no roteiro. Então eu acredito que o Pai deseja falar com você. Eu ia caminhar por outro lugar. O Espírito Santo pediu para eu caminhar por esse outro lugar. Toda a suficiência que você precisa estar nele. Tudo que você precisa estar nele, não está nas pessoas. Você pode admirar, você pode se inspirar, você pode buscá-las, mas tudo que você precisa está ao alcance de uma conexão entre quem você é a essa fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que enviou o seu Espírito para nós, para fazer habitação nos nossos corações. Então eu não sei em quantas portas você bateu, eu não sei quantas vezes você de repente tenha
idolatrado coisas, pessoas, momentos, tenha substituído quem Deus é na sua vida por qualquer outra coisa, assim como um bezerro de ouro. Mas eu quero te encorajar nesse dia a acreditar que toda a suficiência que você precisa está em Deus. Ele é suficiente para te fazer cumprir o seu propósito. E tudo que você precisa é estar conectada na fonte que é Jesus. Conheça quem Ele é. Viva em intimidade com Ele. Se você conecta, se você liga o interruptor, é impossível que essa luz não alumie aqueles que estão em volta, inclusive a tua própria vida. Mas Deus tem outro nível, e é o nível do espelho, é o segundo nível, aquilo que Deus compartilhou comigo naquela madrugada. Ele disse para mim, filha, eu quero que você esteja como um espelho, perto, para que a luz que eu tenho depositado em ti, ela irradie o mais longe possível. E o meu desejo é que você seja despertada também, a não só estar conectada na fonte, mas você também tem estratégias, como a de um espelho, para levar esse foco de luz o mais longe que você puder. Eu, Ana Paula, eu escolhi viver uma vida conectada. Não é sempre que a gente consegue ser constante, ser retilínea, mas quando você descobre que tudo que você precisa é estar na fonte, você não se conforma de viver outra vida que não seja essa, de cumprir o seu propósito. Deus te abençoe. Eu aguardo você amanhã em mais um dia de devocional.